Está aparecendo aqui a assinatura da plataforma, o valor, o tipo de pagamento, a foto, né? O e-mail do usuário logado. Esse aqui é um número fictício de cartão, tá? Que você pode usar aqui na própria plataforma do Stripe, na documentação aqui. Ele fornece alguns cartões fictícios para você testar, certo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E nós estaremos dando sequência na nossa série de plataforma de streaming de vídeo ou música, tá? Nessa segunda aula de hoje nós vamos fazer a integração de um meio de pagamento para a assinatura da nossa plataforma. E a gente vai utilizar o checkout do Stripe como exemplo, tá? Você pode estar utilizando aí o que você desejar, o que você achar mais conveniente a tua plataforma, mas o Stripe é uma excelente maneira, um excelente plugin, né? Uma plataforma de meio de pagamento seguro e extremamente útil para a gente utilizar nos nossos aplicativos desenvolvidos em Bubble. Para fazer essa integração, eu fiz a instalação do plugin do Stripe, tá? Tem a chave de teste aqui, né? A Secret Key e a Public Key. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você entrar lá e fazer as tuas credenciais de teste, e vou colocar um card aqui em cima com um vídeo explicando como você integrar o Stripe no banco, tá? Eu não vou explicar isso nessa aula, como é que você faz a integração lá não, tá? Vou explicar como você faz a integração dentro do Bubble, como você faz o registro lá no Stripe, como você pega a Secret Key e a Public Key. Eu vou deixar no link aí o card para você ver como é que faz, tá bom? Na tabela de banco de dados, eu inseri a tabela pagamentos, tá? Dentro da tabela pagamentos tem os campos capturado, que é do tipo yes ou no, ID de pagamento, que é do tipo texto, user, que é do tipo user, e valor, que é do tipo number. Tá? E na tabela de usuário, eu inseri o campo pagamentos, que é do tipo lista de pagamentos, que é uma relação, está relacionado com essa tabela nossa aqui de pagamentos, e vai ser uma lista, né? Porque a gente vai estar recebendo os pagamentos das assinaturas. E também inserir o campo acesso, que é do tipo Option Sets, acesso, que é admin ou usuário. Eu criei esse Option Sets aqui, tá? Acesso, que é do tipo admin e usuário. A gente vai fazer, para começar, quando a gente registrar o usuário aqui no nosso fluxo do workflow, a gente adiciona o campo aqui, ó, acesso, tá? Porque ele sempre vai entrar como usuário, beleza? E no botão login também, né? A gente coloca ele para logar aqui normalmente, beleza? A gente agora vai fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos fazer uma alteração nesse fluxo de login cadastro, porque nós precisamos ter, depois que a pessoa faz um pré-registro de login e senha, vai aparecer um grupo em que tem o valor da assinatura e vai demonstrar, através de um botão, a gente vai ser redirecionado para o checkout do Stripe para poder fazer o pagamento e depois retornar para a nossa plataforma, tá? Eu não vou colocar aqui período de teste não, ok? Algumas plataformas, a gente tem algumas aulas também no canal que explica isso. Eu também posso deixar o card aqui da aula que explica como você pode estar colocando um período de testes, e quando vence aqueles determinados dias lá, aquele período que você selecionou, ele muda a tua condição e te obriga a fazer a assinatura da plataforma. Eu vou deixar o card aqui também, tá? Então vamos seguir aqui com a nossa aula fazendo as alterações, tá? Nós vamos pegar esse grupo de registro de conta aqui, vamos copiar ele, vamos colar, tá? Esse aqui vai ser o grupo pagar assinatura, tá? E a gente vai mudar aqui, ó, quando clicar no botão começar, né, do grupo registrar a conta,
A gente vai dar um sign up the user e vai dar um element actions, hide, grupo registrar conta e vai dar um element actions show no grupo pagar assinatura. A gente aqui no grupo pagar assinatura, deixa eu ocultar o outro aqui. Nós vamos mudar esses campos aqui, tá? Vai deletar isso aqui, vai manter esse vai se chamar input valor assinatura, tá? Vou diminuir o tamanho dele para 30. Vou pegar esse texto aqui e vou subir aqui, ó, tá? E aí eu vou pegar esse texto e vou modificar a escrita dele. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Adicione sua forma de pagamento, tá? Vou deixar com 18 e vou deixar com borda. Esse aqui vai ser: se inscreva por apenas, e vou pegar o layout dele aqui, ó, fixed content, né? Aqui também, ó. Vou tirar essas bordas dele aqui, vou tirar essas bordas dele aqui, essas margens, né? Eu vou pegar ele e esse input, o input eu vou deixar o mínimo de 80. Isso, tá bom. Também vou tirar as margens dele. Vou pegar esses dois aqui, ó, e vou agrupar em um container de linha, tá? Vou centralizar os dois aqui, né? Ó. Então a gente pega isso aqui e faz assim, ó. Joga pra cá. Pode deixar centralizado mesmo. Deixa eu ver aqui o layout, grupo, valor, pagamento. Aqui, isso assim, centralizado. Aí eu vou dar um pad em cada um deles aqui do lado direito. Esse aqui no direito. Vamos deixar com 10, né? E esse aqui no lado esquerdo. Com 10 também. E esse campo aqui, ó, vai ser do tipo integer, tá? E o conteúdo inicial dele vai ser o valor da nossa assinatura. R$29,90. Deixa eu só zerar aqui tudo o conteúdo dele. Desabilitar ele também. Não é integer aqui não, é texto, tá? Vamos lá. Rcifrão, espaço, 29,90. Certo? Isso aqui a gente diminui o tamanho dele para um mínimo de 250. Deixa eu ver. 200. Isso, tá bom.
Isso aqui a gente muda para... Coloca para não ficar visível e bota o collapse with the hand, tá? Ele não nasce visível, ele só vai apresentar quando a gente clicar no botão começar. E aqui a gente coloca inscrever. Certo? E aí aqui agora a gente vai jogar o fluxo de pagamento. Vamos fazer um registro aqui para a gente ver. Ainda está aparecendo. Grupo. Esse elemento é visível. Não é visível esse daqui, tá? O grupo registrar a conta é visível quando nasce. Certo, vamos ver agora. Só que acho que o botão aqui que está com isso. Cliquei errado aquela hora. Vou fazer aqui um registro novo só para a gente ver esse fluxo aqui. Aí ele vem para cá, beleza? Está desabilitado aqui. Vamos agora fazer o fluxo de pagamento com checkout do Stripe. Vou mudar esse botão aqui, esse put, perdão, para moeda, tá? Currency, R cifrão, espaço. Mostrar a casa decimais sempre, tá? Quando eu clicar no botão escrever, a gente vai vir em Payment, Charge the Current Email. O e-mail do pagador é o e-mail do usuário logado, o amount é o input, valor da assinatura, tá? A moeda é Brasil, né? BR, BRL. O nome, assinatura, plataforma. Eu vou escrever aqui porque eu não criei input com isso, tá? Mas se você criar o input é só você colocar de forma dinâmica. Descrição, pagamento mensal. Tá? Não tem nenhuma imagem, né? A gente marca aqui Authorize the Charging Only, tá? Porque o que acontece? Aqui nesse checkout de exemplo do Stripe, tem duas maneiras de você fazer o pagamento direto ou através de checagem, tá? Um botão de autorização. Certo? Esse botão de autorização ele é utilizado, assim, por exemplo, na plataforma do Uber, quando você faz uma chamada de uma corrida, se você pagar no cartão já debita, só que se você cancelar a viagem, ele faz o estorno. Então a plataforma tem essa função, tá? É assim que, para explicando a grosso modo, a função é essa. A gente vai direto aqui, tá? Depois disso, a gente vai em Data Thing, Create a New Thing, e o que a gente vai criar novo? Um novo pagamento, tá? O capturado vai ser o resultado do passo 1, tá? E a gente vem aqui, ó, capturado, que é o pagamento direto, certo? O ID do pagamento é o resultado do passo 1, Charge the Current User, e a gente vai no Charge ID, tá? Que é o ID do pagamento, ID único. Tá? O usuário é o Current User, e o valor é o input, valor da assinatura. Tá? Depois disso, a gente vem com a última, mais uma etapa aqui, que é o seguinte. A gente vai fazer um data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? O current user. E a gente vai adicionar, vai fazer o que nele aqui, ó. Pagamentos. A gente vai adicionar o pagamento. Qual pagamento? O resultado do passo 2. Para a gente atribuir à plataforma, né, o pagamento de assinatura. Deixa eu testar aqui para ver se está funcionando. Vamos lá. Eu esqueci uma coisa aqui, pessoal. Ó. Vamos colocar aqui. Plataforma Rincão Informática Streaming.
Vou deixar só isso aqui. Vamos colocar qualquer imagem aqui, imagem estática, vamos ver aqui, qualquer coisa para a gente colocar. Qualquer uma mesmo. Vou colocar uma aqui. Pronto, vou colocar desse robô aqui. Tá? Vamos testar aqui. A gente vai registrar uma nova conta. Né? Começar. Redirecionou para a forma de pagamento. A gente clica em inscrever. Tá. A descrição aqui ficou muito grande, né? Cadê? Statement description. Vamos deixar só plataforma streaming. Vamos deixar assim. Vamos lá. Renata. Começa. Jogou para cá, clicou em inscrever-se, vai fazer o fluxo e já redirecionou a gente aqui para a plataforma de streaming do checkout do Stripe, tá? Tá aparecendo aqui a assinatura da plataforma, o valor, o tipo de pagamento, a foto, né? O e-mail do usuário logado. Esse aqui é um número fictício de cartão, tá? Que você pode usar aqui na própria plataforma do Stripe, na documentação aqui. Ele fornece alguns cartões fictícios para você testar, certo? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também da documentação da API. Então eu coloquei aqui qualquer data de vencimento do cartão e qualquer código CVC. O nome Brasil, quando você clica em pagar, ele vai fazer o pagamento, tá? E já volta para a nossa plataforma. Certo? O que acontece agora? A gente vai fazer uma maneira de identificar esse pagamento para redirecionar para a página de streaming dos vídeos. Para que ele efetue já a cobrança, tá? Fez o pagamento lá, já confirma a cobrança, sem fazer a confirmação que eu comentei, que é comumente utilizado em aplicativos como Uber, a gente vem aqui ó, no fluxo de pagamento e desmarca isso aqui. Estava marcado Authorized the Charging On, tá? Que ele só vai cobrar após a autorização. Então eu desmarcando aqui, ele já faz a cobrança. Então eu vou testar aqui agora. Ó. Vou colocar outro aqui. Aí vem para poder se inscrever, faço a inscrição, tá? Vamos colocar aqui, né? Vou colocar rincão ali. Pagar. Ele vai fazer a cobrança, deu ok, já puxou a identificação aqui e tá vendo que ó, o seu cartão de crédito foi cobrado com sucesso, ok? Agora, como eu falei, nós vamos identificar esse campo que mostra a confirmação de pagamento para que redirecione para a página de home, da onde é a nossa plataforma de streaming para poder ter acesso ao conteúdo. A gente pode estar fazendo o seguinte aqui, ó, em Data Option Sets. Vamos criar aqui acesso, admin usuário, tipo de acesso. Esse tipo de acesso eu vou mudar para free e assinatura. Beleza? E aí o que a gente faz aqui? Ó? Depois que ele criar isso aqui, ele faz essa mudança no usuário, né? Na tabela de usuário aqui, vou adicionar mais um campo.
tipo de acesso, né? Ele é do tipo de acesso e o padrão dele é free, certo? Aí, ó, depois que ele fizer esse configuramento, esse fluxo aqui de pagamento, né, lá do Stripe, do checkout do Stripe, ele vai fazer uma mudança no usuário aqui também. Ó. Tipo de acesso é igual a assinatura, tá? Muda para assinatura. E aí o que acontece? Ele fez esse fluxo aqui, né? Vamos fazer um teste agora para ver aqui. Usuário, vamos deletar esses dois aqui, essas duas entradas. Vamos criar um novo. Vamos fazer a inscrição. Mostrou que está feita a cobrança, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu peguei um grupo aqui, ó, criei esse grupo aqui, ó, confirmação de assinatura, tá? Tenho pagar a assinatura e eu fiz aqui o confirmação de assinatura. O que acontece? Se vier na tabela de banco de dados aqui e dar um refresh, já tem o pagamento aqui e o tipo de acesso à assinatura, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, quando uma condição é verdadeira, general when the condition is true. Quando o current user acesso is, não acesso não, tipo de acesso, assinatura, tá? Navigation, go to page home. Ele vai para a página home. Tá? Que o botão aqui, se inscrever, tá certo? E aí quando ele faz essa mudança aqui, ó, ele muda para assinatura, porque ele confirmou o pagamento, a gente pode botar uma seguinte condicional aqui, ó. Não vamos colocar condicional nenhuma, não. Quando o current user, o tipo de acesso for assinatura, aí ele direciona para a homepage. Vamos fazer o fluxo. Vou colocar isso no login também, tá? Ó. Go to page home somente quando o current user, tipo de acesso, is assinatura. Ele só vai logar se ele tiver com a assinatura em dia, tá? Eu estou usando um exemplo aqui de você fazer uma assinatura sem estar com um padrão de recorrência, só para você ver como é que funciona a dinâmica e o fluxo, tá? Você vai escolher aí qual é a forma de pagamento de integração que você vai colocar na tua plataforma, se é Mercado Pago, se é Stripe, se tem outras aí, se é o Asas, você que escolhe, aí você faz o fluxo de assinatura. Eu vou fazer depois uma aula do Asas de cobrança recorrente, tá? Só que o negócio do Asas, tem duas aulas que eu comecei a fazer, eu tenho que colocar uma conta ativa, porque é através do webhook no workflow, back-end workflow, que consegue fazer a recorrência de assinatura. E o Mercado Pago, eu acho que não precisa disso, não consigo fazer. Eu faço aula sobre isso também depois. Vamos testar aqui. Vou deletar esse. Não tem usuário nenhum. Vamos criar um usuário novo aqui. Só dar um logout aqui na página home. Eu fiz aqui a página home só para a gente mostrar que é ela, tá?
o Current User e-mail, o texto com a página home e um botão para efetuar o logoff. Beleza? Vamos lá. Registrando. A gente fazendo o processo de cadastro, ele tem que redirecionar para a página automaticamente, tá? Espera aí que ele está dando uma lentidão no fluxo aqui, pode ser a internet. Foi. Vamos fazer a inscrição no checkout. Vamos lá, cartão de teste. Processa. Ele vai retornar automaticamente, né, para a página nossa, o fluxo deles é automático. Deu OK aqui. Ele já reconheceu e já foi para a página home. Por quê? Ele reconheceu que o tipo de acesso é assinatura, tá? E vamos agora fazer o login, tá? Vamos fazer o login dela. Tomara que eu não tenha esquecido a senha que eu acabei de colocar. Foi, tá? Aí a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente testar se está funcionando. Copia isso aqui, cola, tá? Vai logar o usuário, tá? E em vez de estar o homepage, a gente vai dar aqui uma mensagem. Ó. Vamos fazer um pop-upzinho só para a gente ver. Eu deleto isso aqui, só para a gente testar essa função, tá? Você pode inserir lá depois aí se você quiser. Cadê o texto? Atenção. Verifique o pagamento da sua assinatura. Certo? Vamos lá. Então, quando o usuário vai logar o usuário, tá? E vai dar um element actions show pop-up A. Só que isso só vai ocorrer quando o current user, tipo de acesso, is free. Aí como é que eu faço isso? Vou efetuar o logoff. Vou fazer uma mudança manual aqui no usuário, tá? Ó. E vou logar ele agora aqui. Ele não fez nada e mostrou. Ou seja, a assinatura não está válida, tá? Nós vamos encerrar essa aula por aqui, tá, pessoal? Na próxima aula a gente faz a página de inserção de vídeos na plataforma, né? O grupo lá, a mecânica de inserção de vídeos, e a gente faz também, se der tempo, se não ficar muito grande, a página de exibição de vídeos, ok? Se gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? Se ainda não foi inscrito em aula Valeu Teu Joia, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para que você fique sempre informado de conteúdo novo. É de graça, você vai estar me ajudando, me incentivando a toda semana a trazer conteúdo novo para vocês aí. Se quiser apoiar o nosso canal de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro, escolhe um dos dois planos, que é baratinho, de R$ 3 e de R$ 5. Você tem algumas vantagens por ser membro.
Esse mês agora eu vou começar a lançar conteúdo exclusivo para membro, tá? Quero agradecer a todos os membros do canal. Vou colocar depois no final do vídeo o nome lá de cada um que se tornou membro, como uma forma de agradecer também, tá? De honrar essas pessoas que estão apoiando a gente de uma forma mais abrangente. Não que quem não seja membro não tenha o valor, tá? Porque o meu propósito sempre foi levar conhecimento e tecnologia ao alcance de todos. Mas aqueles que ajudam a gente de uma forma um pouco mais abrangente, a gente tem que honrar também, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela honra dos mais de 1.300 inscritos no canal. E até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau.